Ruth capítulo 1, nós vamos ler versículo 22 e depois leremos os 3 primeiros versículos do capítulo 2. We're going to read Ruth 1:22 and then the first 3 verses of chapter 2. Antes da gente ler, você pode fechar os olhos comigo? But before we read, can you close your eyes? Querido Espírito Santo, Holy Spirit, mais uma vez nós nos rendemos once again we à surrender Tua palavra. to your word. Pedimos que o Senhor fale conosco, And we ask that you speak to us muito mais do que aquilo que esperamos, more than what we expect, aquilo que nós realmente precisamos. but what we need. Nós queremos ser sensíveis à Tua voz We want to be sensitive to your voice e obedecer e reagir ao Teu chamado. and obey to your call. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. Ruth capítulo 1, versículo 22 e sequencialmente leremos o 2 de 1 a 3 e diz assim: Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Noemi disse: Vá, filha. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Obrigado, Jesus. Podeis assentar, queridos, obrigado. You may be seated. Thank you. Nós temos, ao longo desses domingos, falado sobre o tema desse ano, que é um ano de grandes colheitas. For the past few Sundays, we've been touching on the topic of harvest. E um dos nossos propósitos, e eu tenho deixado isso muito claro, pelo menos o mais claro possível, é instruir a igreja do Senhor, que somos nós, And a I wish receber aquilo que Deus tem prometido fazer no nosso meio. And I wish to instruct the church of the Lord to receive what the Lord wants to do in our midst. Estarmos posicionados, For us to be in alignment, alinhar os nossos corações, align our hearts, alinhar o nosso coração com aquilo que Deus deseja fazer. align our hearts to the desires of the Lord. Lembrando que não basta apenas o Senhor desejar fazer algo nas nossas vidas. Because it is not enough for the Lord to desire to do Nós something. precisamos estar aptos a receber isso. We need to be willing to receive it. Lembrando que a iniciativa sempre será de Deus, The initiative will always come from the Lord. mas toda iniciativa do Senhor, ela espera de nós uma resposta. But all of the initiatives require a response. E essa resposta que damos ao desejo do coração do Senhor And this response that we give to the Lord's desire é que nos conecta àquilo que Ele quer fazer. is what connects to what He wants to do. Por isso, se temos, como eu sei que todos nós temos, grandes promessas de Deus em nossas vidas, Therefore, since we have great promises, mas quando nós não nos posicionamos para recebê-las, but when we don't position ourselves to receive them, nós comprometemos o recebimento, mesmo sendo o desejo de Deus fazer isso em nossas vidas. we compromise it all, even though the Lord desires to do it. A instrução da palavra, ela nos traz o alinhamento de propósito, The instruction of the word brings the alignment of the purpose, onde o nosso coração where our hearts se conecta ao coração de Deus connect to the heart of God, e a nossa atitude nos põe nesse lugar and our action, our attitude puts us in de this place estarmos aptos para receber where we are isso. able to receive. Quantos de nós já ouvimos tantas vezes alguém dizer em nome do Senhor: Deus tem uma grande obra na sua vida? How many of you have ever heard in the Alguém? name of the Lord there's a great work over your life? Alguém já ouviu dizer sobre você que Deus tem algo para fazer na sua vida? Anyone ever received a promise? Eu acredito que isso é importante.
That's important. Mas mais importante do que saber que Deus tem algo grande para fazer na minha vida But more important than to know that there is something over my life é experimentar isso. is to really take Mais part in it. importante do que a receita do bolo Better than the recipe é comer o bolo. is eating the cake. Mais importante do que os tickets para sua viagem Better than your tickets é você chegar na is viagem. the destination. Não sei se você já teve a triste experiência de você perder um voo ou de um voo ser cancelado e você não conseguir viajar. It's so sad when you miss a flight and can't travel. O que nós queremos dizer com isso é: And what I want to say with this Deus já entregou o ticket na sua mão, is the Lord has placed a ticket in your mas hand, entenda que o avião não vai te esperar. but the plane won't wait for you. Pastor, mas eu fui preso no trânsito. But Lord, I was stuck in traffic. Infelizmente, Well, o voo foi embora e você ficou para the plane trás. left and you stayed Deus tem behind. uma grande obra para fazer na sua The vida. Lord does have a great work Mas over your existem life. algumas implicações e algumas coisas que só dependem de você. But there are a few implications that are Não depende dependent on mais de you. Deus. It's not on God. Pare de pedir para Deus fazer aquilo que só depende de você. Stop asking God to do what you need to do. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me this Quando morning? você observa a história de Ruth, eu vou te dar um pequeno contexto. And when you look at Ruth, Vou tentar trabalhar aqui de uma maneira que vai exercitar um pouco o seu raciocínio, então por favor me acompanhe. I'm going to exercise your brain a little bit, A so gente vai follow. falar toda a mensagem, depois eu vou voltar, aplicar algumas coisas e no final eu vou terminar com aquilo que eu iniciei falando. I'm going to go on a journey this morning, Então vê se você não se perde aí, por so favor. don't get lost. Quando você olha para a vida de Ruth, você vê o quanto Deus favoreceu ela com uma decisão que aparentemente era uma decisão simples. Ruth was so favored by a decision that was relatively simple. Ruth era nora de Noemi. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. Esse homem saiu com sua esposa e seus 2 filhos da terra de Belém para a terra de Moabe. Naomi was Ruth's mother-in-law, and she took her and her family and they went to the land of Moab. Quando eles saíram, essa família saiu de Belém, saíram porque havia fome naquela terra. They left Bethlehem because there was hunger in the land. Foram para Moabe, So they went to Moab, que era uma outra terra, which was another land debaixo da influência de outros deuses, that had the influence of other gods, uma outra cultura. another culture. Quando eles chegam naquela cidade, naquela região, When they arrive there, eles são supridos naquilo que eles precisavam. they have what they need. Só que o que eles não esperavam que acontecesse But what they did not é expect que Elimeleque viria a falecer pouco tempo depois que eles chegaram is that ali. Elimelech would die. A Bíblia não fala exatamente qual foi a causa da sua morte, The Bible doesn't say why he died, mas seja qual for o motivo da morte, but whatever reason, traz dor na separação. it brings pain and E separation. então Noemi fica viúva, So Naomi is a widow, só que ela ainda tem seus 2 filhos. but she still has 2 E kids, seus 2 filhos vão se casar. and they're going to get married. Vão se casar com 2 jovens moabitas. Married to 2 Moabite women 2 jovens que eram daquela região, that were of that que region. nasceram ali, They were que raised there. cresceram ali, They were raised que there. tinham seus familiares And ali. they had their family E a Bíblia members. diz que, vindo não muito tempo depois que Elimeleque tinha falecido, And shortly after he died, seus 2 filhos também vieram a falecer. his sons died. Num período curto de apenas 10 anos, In 10 years, morreu o pai the father e died seus 2 filhos. and 2 sons. E lhe restaram apenas Noemi And Naomi's left e 2 noras. and her daughters-in-law. Quando Noemi vira para suas noras e diz assim: olha, eu já sou velha e eu não vou tomar nenhum outro homem como esposo. Naomi says, look, I'm old. I'm not going to get married again. E agora eu fiquei sabendo que voltou o ciclo e agora tem comida lá na minha terra. And I heard that there's food back home. E eu vou voltar para minha terra. I'm just going to go back. Então vocês 2, por favor, So girls, voltem para casa de seus pais. go home to your Se parents. casem, Get married. constituam família. Have families. Voltem para viver os sonhos de vocês. Go live out your dreams. Voltem para poder realmente ter um futuro pela frente. Have a future. Eu vou voltar para minha terra I'm going home. e vocês fiquem na terra de vocês. Stay where you are. Depois de alguma insistência, a Bíblia diz que Orfa, uma das noras de Noemi, decide então seguir o conselho da sua sogra. And one of the daughters-in-law says, okay, I'll go. Mas Ruth não.
but not Ruth. Ruth faz uma declaração muito interessante. Ruth says something Ruth interesting. diz para Noemi: não, eu não vou. She says, no, I Eu won't não go. te deixarei. I will not leave you. Eu não te deixarei por nada neste I mundo. won't leave you for O anything. seu povo é o meu povo. Your people are my E o people. seu Deus é o meu Deus. Your God is my God. Alguma coisa Something no relacionamento de Ruth com a família de Noemi in the relationship between Ruth and Naomi's family causou em Ruth um despertamento espiritual. awakened Ruth spiritually. Volta para casa de vocês. Go home. Vai viver os sonhos de vocês. Go live your life. Vai constituir família. Have families. Vai construir. Go build Vai something. estudar. Go to school. Vai planejar a sua vida. Plan it out. Esquece Just forget it. seguir uma velha, uma senhora You're going to follow an old que não tem muita widow. perspectiva de vida, I don't have much going que não on. tem um futuro brilhante pela I don't have a frente, bright que future. vai voltar para reconstruir a sua vida novamente, I'm not going to go back and que live não it all tem mais again. posses, I have que não tem nothing. heranças, I don't have an que não inheritance. tem filhos para poder dar a vocês em casamento. I don't even have any children to give to you. Mas Ruth But Ruth, se detém a permanecer no que ela tinha decidido. she remains on what she said. Eu não vou te deixar. I will not leave. Ela demonstra uma lealdade a Noemi, She demonstrates incomum. loyalty to Naomi. That's E essa uncommon. lealdade, And this loyalty, ela vai muito além do que simplesmente uma aliança de coração. it goes beyond a heart covenant. Essa lealdade, ela toca com certeza em uma lealdade espiritual. But it touches on a spiritual covenant. Sabendo que sozinha talvez ela não iria conseguir sobreviver em sua terra com outros deuses. Knowing that alone she wouldn't be able to survive. Então ela aposta a sua própria vida, So she risks her dizendo: o life. seu Deus é o meu Deus. Says, your God is E my eu vou God. para onde você for. And I'll go where you E go. aonde você morrer é ali que eu vou morrer. And where you die, E I'll aonde die. você for sepultada é ali que eu quero ser And when you're sepultada. buried, I'll be Eu buried não there vou as te well. deixar. I won't leave you. E a Bíblia diz que quando elas chegaram em Belém, And when they arrive in Bethlehem, 10 anos se passaram. 10 years go by. Ela chega em Belém They e era arrive. o início da colheita naquelas terras. And it was the beginning of harvest. Colheita dos grãos, Harvest of barley. tanto dos grãos de cevada Grains of barley quanto dos grãos de trigo. and grains of wheat. E a Bíblia diz que elas chegaram exatamente no início da colheita. And they're at the beginning of the harvest. O que eu quero dizer para você é And what I want to que say quando ela toma uma decisão is that when she makes a decision de apostar tudo e To risk investir it all. tudo naquilo que estava ligado ao Senhor, on what was connected to the Lord, já existia uma colheita preparada esperando ela em terras estranhas. there was a harvest waiting for her. Deixa eu só acender uma luz de alerta aqui na sua mente dizendo algo para Let você. me bring you some awareness right now. Todas as vezes Every time que você tomar uma decisão that you make a em decision abrir mão das suas próprias terras and letting go of your lands para conquistar territórios em Deus, to have territory in the sabe Lord, que quando você chegar lá, when you arrive, já tem uma colheita te esperando. there will be harvest waiting for you. Eu disse, já tem uma colheita te esperando. The harvest is already waiting. A Bíblia diz que quando ela chegou, se não bastasse uma colheita aguardando as duas, And more than even just the harvest, basta você, e é necessário você entender a importância dela chegar no início da colheita. it's important that she got there at the beginning of the Porque como harvest. mulher estrangeira, Because as a foreigner, ela não tinha direito de colher, she didn't have the right ela to só reap. tinha direito de respigar, She could only get what was que era left. tomar daquilo que caía da colheita. She could go and get what was left. Então os lavradores, eles colhiam os grãos, So the workers would reap e the grain, enquanto eles estavam colhendo, and as they were reaping, alguns grãos, some grain, de forma comum, I mean it's caíam ao fair, chão. it falls. Então os estrangeiros poderiam vir So the foreigners could come e pegar aqueles grãos que caíam no chão. and grab what was left. Era inclusive uma espécie de trabalho feito It was a job para limpar as eiras, to actually clean up para the que eles fields pudessem depois replantar novamente as suas lavouras. so they could continue to Então plant. os estrangeiros só tinham direito de tomar
aquilo que se caía no chão. So the foreigners only had a right to grab what was left. Deus traz elas no tempo certo. The Lord brings them at the right time. Porque se o tempo passa, Because if os time grãos goes que on, caíssem no chão não serviriam mais para o consumo. The grains on the ground wouldn't serve Então to be Deus eaten. traz elas no tempo certo, So he brings them at the right no time, começo da colheita, at the beginning of the para que os harvest, grãos que caíssem no chão so that the grains that are left pudessem ser tomados e aproveitados. were actually good to use. Porém, até aqui nós ainda estamos falando de uma provisão de Deus. But we're still talking of provision. Provisão de Deus Provision from the em Lord cima de um trabalho que estamos dispostos a fazer. in a work that we're willing to do. Nós experimentamos isso de uma forma muito comum quando servimos ao Senhor. And it's common for us to see that when we serve the Entendemos Lord. que o Senhor nos entrega a sua provisão, We understand that there's provision in nos the Lord, dispomos a trabalhar and we work for e a it, gente entende and we que a understand bênção do Senhor chega até as nossas mãos. that the blessing comes to É um our nível hands. comum que nós que servimos a Deus experimentamos. It's common for O que this to não é happen. comum But what é isn't quando a gente common vai para o próximo nível daquilo que aconteceu com Ruth. is when we go to the next level. O que não é comum What's not é common quando nós entendemos que Moab está tão enraizado nos nossos corações. is that Moab is so rooted in our hearts, E Moab aqui significa exatamente os nossos próprios planos. and Moab is our O plans, nosso lugar de conforto. our place of comfort, O nosso lugar de familiaridade. our place of O familiarity, lugar que nós governamos e dominamos. the place that we govern Dominamos pelo nosso conhecimento. because of our knowledge, São as áreas que nós conhecemos. the areas that we know São well, os lugares que nós the conhecemos. places we know well. Nós, seres humanos, nós temos dificuldades de nos lançar em lugares que nós não conhecemos. As humans, we don't walk in unknown territory. Lugares que nós conhecemos são lugares que nós não controlamos. The places we don't know, we can't Então o control. convite de Deus foi exatamente esse. But that was the Lord's invitation. Você está disposto a largar esse lugar de conhecimento, Are you willing to leave your esse knowledge, lugar de controle, this place of esse control, lugar que você consegue governar, this place that you can take porque esse control lugar é of, familiar a você, because it's familiar, para um outro lugar for you to go to a new que eu place quero te levar, that I want to que take não é you. é um lugar que você nunca esteve, It's a place you've never been to. é um lugar que você não é familiar a ele, You don't know it. é um lugar que você vai ter tantas dificuldades de adaptação, You're going to have hardship. mas é nesse lugar But in this place, chamado Belém, in Bethlehem, que significa casa de pão, which is the house of é bread, nesse lugar in this place, que eu quero te conduzir, I want to take you there, diz o Senhor dos says Exércitos. the Lord of the army. Nós não sabemos o que custou fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, para que Ruth pudesse tomar aquela decisão. And we don't know what it cost Ruth. We don't know what this decision cost her. É literalmente ir contra tudo aquilo que a gente entende como segurança de vida. It's to go against everything you're safe in. É trocar o certo pelo duvidoso. It's to get something that's É abraçar certain o desconhecido. and embrace the unknown. É estar disposto realmente a entrar em territórios desconhecidos. To be willing to walk into unknown territory. Porém, existe uma coisa. But there is a thing. Jeremias 33:3, existe um texto bíblico que dá sustentação ao que eu vou dizer para você agora. There's a biblical text that sustains what I'm going to say. A Bíblia diz assim: The Bible says, clama a mim, cry out, diz o Senhor, says the e Lord, responder-te-ei, and I will answer. e anunciar-te-ei And I will declare coisas grandes great things e firmes and firm que things tu não sabes. that you don't yet know. O que nós não sabemos, What we don't know, normalmente nós não conseguimos dimensionar. we don't know how to put in a certain E por não dimension. conhecer, Because we don't know nós it, não sentimos seguranças naquilo. we don't feel safe. Mas saiba que quando vem de Deus, But when it comes from God, você não precisa saber you don't need to know para entender que isso é grande. to know it's great. Você não precisa conhecer You don't need to para know confiar que isso é seguro. to trust that it's firm. Deus God tem planos has e plans sonhos and dreams que nós não conseguiremos tomar posse disso se não abrirmos mão daquilo que nós estamos presos. that we will not live unless we let go. Noemi conduziu Ruth a um lugar desconhecido. Naomi took Ruth to an unknown place. Ruth tomou a séria decisão de deixar as suas terras para ir para uma terra desconhecida.
Ruth took the serious decision to go to unknown territory. E ali ela não somente provou a provisão de Deus, And she not only took place in the provision, mas ela provou o favor de but Deus. she tasted the A favor. provisão de Deus Provision, conta com o nosso esforço. it counts on us. O favor de Deus But the favor acontece sem você entender o porquê. happens without you knowing why. Enquanto ela está colhendo, And as she's gathering, pegando as sementes do she chão, grabs the seeds, pegando os grãos que caíam, grabs the grain, enquanto ela está trabalhando, and as she's working, isso é a provisão de Deus. that's Isso é um provision. nível comum para muitos de nós. Common level. Mas a Bíblia diz que But the Bible says ocasionalmente, that suddenly, a Bíblia diz que de repente, that by chance, ela simplesmente está trabalhando. she's just working, De repente, suddenly, ela atravessa um perímetro, ela atravessa uma fronteira, ela atravessa um linear de divisória de she campos. crosses a border E ela entra em um campo and she steps in a field que era o campo de that is Boaz, Boaz's field, aquele que se tornaria o remidor da sua the casa, one that would redeem her home, aquele que iria se casar com ela, the one that would marry her, aquele que iria incluir na dinastia, na árvore genealógica do próprio Jesus, the one that would include her in the family line of uma mulher Jesus, estrangeira moabita que seria totalmente improvável. a Moabite foreigner woman. Você sabe que o filho que Ruth teve com Boaz foi Obed, The son that Ruth had with Boaz was Obed, e Obed foi o pai de Obed foi o pai de Jessé, and Obed was the father of e Jesse, Jessé foi o pai de Davi. and Jesse was E David's father. Jesus vem exatamente da tribo, da genealogia de Davi. And Jesus comes from David's lineage. Então você entenda uma coisa, So understand something. que o simples fato dela ter saído de Moabe para Belém, Simply because she left her a home, lealdade que ela demonstrou a Noemi, the loyalty she showed to Naomi levou ela a fazer parte da genealogia do Messias, do Salvador. brought her into the Messiah's lineage. Eu quero dizer para você uma coisa: I just want to tell you something. você nunca poderá entender o que Deus é capaz de fazer quando você se desapega de algumas coisas You will never understand what the Lord is able to do when you let go, para abraçar um propósito daquilo que Ele tem para fazer. to embrace the purpose. Nós nunca iremos entender We won't fully ever o que understand Deus é capaz de fazer what God is able to do quando você abre mão de algo when you let go. que é seu, That's yours. que você controla, You control que você that. conhece, You know que it. você domina, You dominate. que você está familiar a isso, You're familiar with para it. abraçar aquilo que o Senhor tem colocado diante dos seus olhos. And you embrace what the Lord has put before Você you. nunca vai entender You won't get it a não ser que você se disponha a isso. unless you do it. Como eu disse, eu ia terminar e ia voltar depois para aplicar algo. Now I'm going to apply it. Ainda sobre colheita, nós On ministramos algumas vezes sobre o capítulo 13 de Mateus, We've talked about Matthew 13 a few times, sobre a parábola do semeador. the parable of the sower. A Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos e conta uma parábola. Jesus tells a E parable a to the parábola é disciples. esta: um semeador saiu para semear. The sower went to go sow. Nessa parábola existem três coisas importantes: There are three important things going on. um semeador, a semente e o solo. The sower, the seed, and the soil. Três S's: Three S's. semeador, Sower, semente seed, e solo. soil. Depois que Jesus conta essa parábola aos discípulos, And when he says e this aqueles to que the estavam ao seu disciples redor, and the people around, Jesus fala sobre três solos que não produziram. three soils did not produce, E fala de um solo apenas que produziu. but only one did. O solo que produziu foi chamado de terra And the fértil. soil that produced was called E fertile produziu soil. 30, 60, 100 vezes mais. That produced even up to 100 Os times solos que não more. produziram, um deles era aquele que a semente cai na beira do caminho. One of the soils that didn't produce, the seed fell in the middle of the way. O segundo foi aquele que a semente caiu no meio das pedras. And then the other seed fell in the rocks. E o terceiro solo foi aquele que a semente caiu entre os espinhos. And then there was a seed that fell in the thorns. Quando você olha, Jesus, depois de terminar essa parábola, ele chama os seus discípulos
E agora, escrito no capítulo 4 de Marcos, no versículo 13, existe um versículo poderoso aqui nesta manhã. And in Mark 4, there's a powerful verse. Jesus fala bem assim, ó. Jesus says, Então Jesus lhes perguntou: vocês entenderam essa parábola? Jesus asked them, do you understand this parable? Quantos aqui já ouviram falar sobre a parábola do semeador? Have you Essa ever que eu acabei heard de the descrever. parable of the sower? Eu tenho uma pergunta para você. But I have a question. Vocês entenderam essa parábola? Do you get it? Não se apresse a dizer que sim. Don't tell me yes too quickly. Vocês entenderam essa parábola? Do you get it? Jesus pergunta para eles. Jesus is Vocês asking, entenderam o que significa isso? do you get what I'm Vocês saying? entenderam o que significa um semeador? Do you understand what the Uma sower, semente, what the seed is, solos diferentes. the different soils? Vocês entenderam o que eu falei? Do you get it? E Jesus condiciona algo a essa parábola que é assustador. And Jesus conditions something to this No versículo parable. 13 do capítulo 4 de Marcos, ele diz assim: Jesus says, como então vocês compreenderão todas as demais? how else could you comprehend all the other Isso parables? deixa a nossa cabeça meio quente, My mind's kind of spinning. porque Jesus está falando assim com os discípulos: Because this is what he's saying. se vocês não entenderem a parábola do semeador, If you don't get this parable, vocês não vão entender nenhuma outra parábola que eu vou dizer a vocês. you won't understand any other. Como é que vocês vão entender as outras, How could you se vocês não understand entenderem if essa? you don't understand this E aí one? Jesus chama os discípulos And Jesus calls the disciples, e ele diz aos discípulos que a eles, e glória a Deus que a todos nós, and Jesus says that to them and to all of us foi-nos dado conhecer os mistérios do reino dos was céus. given the ability to understand the mysteries E ele of vai heaven. explicar a parábola. And he explains E no it. versículo 22 do capítulo 13 de Mateus, ele vai falar exatamente sobre esse terceiro solo que foi a semente que caiu entre os espinhos. And Jesus points to the seed that fell in the thorns. E ele diz assim: And he says, as sementes que caíram entre os espinhos representam pessoas que ouvem a palavra, mas logo a palavra é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto, ou de modo que se torna infrutífera. the seed in the thorny soil is conditioned and is oppressed by all of the worries of life. Preste atenção no que o Senhor está falando. So look at what God is saying. Quando cai na beira do caminho, When it falls in the middle of the path, quando cai no meio das when it pedras, falls on the rocks, também não produzem. they don't produce. Mas quando cai entre os espinhos, But when it falls in the thorns, a semente está sendo disputada com uma outra semente. the seed is fighting with another seed. Existe uma guerra de sementes dentro There da is a gente. war of seeds Porque in de um us. lado existem sementes de espinhos Because on one side there are thorny que estão seeds tentando sufocar a palavra que Deus liberou sobre a sua that vida. are suffocating the released Do word. outro lado está a palavra de Deus, And on the other side is the word of God. que está te convidando a se desapegar das coisas dessa terra is para se inviting apegar às you promessas que Deus te fez. To let go of this earth, to attach Então yourself veja. to the Lord. So Porque essa guerra foi que Ruth teve que vencer this is the war that Ruth had to para overcome cair no campo de Boaz. to land on Boaz's Porque field. de um lado tinha os espinhos, Because the one side, the que eram thorns, as preocupações e as seduções que Moabe lhe oferecia. all the worries and the seductions that Moab would Do outro offer. lado tinha um convite para acompanhar uma senhora de idade sem futuro But on the e other sem side, perspectiva An invitation to follow an old widow a uma terra que ela nunca tinha estado. to a land she's never been to. Qual é a semente que está vencendo dentro de nós? What seed is winning inside of us? Qual é a semente que está vencendo dentro de mim e de você? What's the seed that's winning inside of Porque us? Deus tem liberado grandes palavras sobre a sua Because the vida. Lord has released great words Deus tem liberado grandes promessas sobre a sua and casa. great promises Deus tem liberado grandes promessas sobre a sua família. over your family. Mas o Senhor diz, But the Lord olha o says, que diz o mesmo texto em Marcos, no capítulo 4, verso 18. Ele diz assim: outros ainda, como a semente é lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por coisas dessa vida, elas sufocam a palavra, tornando esta semente
infrutífera. We might even listen to the word, but the worldly things will suffocate. Sabe o que eu quero dizer para Do você? you know what we're A saying? semente que é a palavra The seed that is the word, está em você. it is in Foi you. lançada sobre a It has sua been vida, released on you. mas ela não consegue frutificar. But it's not fruitifying. Ela não consegue frutificar. It's not bearing any fruit. Ela se torna infrutífera. It becomes E esse unfruitful. estado And this state de uma semente of an infrutífera nas nossas unfruitful vidas seed in our lives. é porque tem alguma coisa dentro de você It's because something inside of que you está tentando vencer essa batalha todos os dias. is trying to overcome the battle. Tem algo dentro de nós Something que inside está us trazendo uma aceleração no nossa mente. is bringing Está acceleration to our trazendo mind. preocupações da nossa It's bringing cabeça. anxiety. Está desafiando aquilo que nós recebemos do Senhor. And it's challenging what we've Está received. desafiando a nossa fé. It's challenging our faith. Porque a nossa fé está nos convidando a viver em uma dimensão sobrenatural. Because our faith invites us to the supernatural Há uma dimension dimensão que nós não temos controle sobre where ela. we don't have control Há uma over it. dimensão que nós precisamos renunciar a algumas Where we have to coisas. surrender some Há uma things. dimensão que nós temos que abrir mão de algumas Where we have coisas. to let go of others. Que nós precisamos confiar em And we need Deus. to trust Que nós God podemos então desfrutar daquilo que Ele quer so fazer. that we can taste what He's doing. As palavras que Deus lançou sobre a sua vida The word that He has só released irão frutificar no ambiente que Deus preparou para elas frutificarem. will only bear fruit in the right place. Às vezes você recebe uma palavra de Deus. So you receive a word. É como você pegar, por exemplo, uma muda de uma árvore frutífera que dá em algum país tropical It's like grabbing a tropical tree e querer plantar ela em um tempo de inverno no quintal da sua casa. and you want to plant it in New England. Não é problema na semente. It's not the seed's fault. O problema está no clima, It's in the climate. está no ambiente. It's in the environment. solo It's in the soil. Não está pronto para receber It's isso, not ready for para that. frutificar It's isso. not ready to bear fruit. Sabe por que você e eu não estamos vivendo dimensões maiores daquilo que Deus quer fazer nas Do you nossas know why vidas? we're not living greater dimensions in the Que nós não Lord? estamos conseguindo vencer os espinhos que estão sufocando essas Because sementes. we're not overcoming the thorns that are suffocating Existe the uma seed. batalha de sementes dentro da gente. There is a war inside E us, infelizmente a semente que está ganhando é a semente dos and the espinhos. thorns are winning. Porque a semente da palavra não está encontrando força para romper este lugar. Because the seed of the word is not finding the strength to break through. Até quando você vai confiar no seu braço? But until when will you trust yourself? Até quando você vai confiar nas suas habilidades? Trust your talents? Eu tenho um texto para ler, não estava nas minhas anotações, mas salta no meu coração nesse momento. Quem sabe você entende um pouco I have a text to read mais to you. essa palavra mediante a isso. Eclesiastes capítulo 9. Você pode abrir esse texto? Ecclesiastes 9. Se você tiver fácil aí na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9. Ecclesiastes 9. Você sabe que Salomão escreveu 3 livros: Solomon wrote 3 books. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Proverbs, Ecclesiastes, and Um outro Songs. detalhe nesses 3 livros de Salomão: And in these 3 books, os 3 foram escritos em tempos diferentes da vida de Salomão. all 3 of them were written in different times of his life. Provavelmente Cantares foi o primeiro que ele escreve. Songs was probably the first. Um jovem apaixonado por uma mulher, He was a young man in love. louco, Crazy. disposto a fazer loucuras, Willing to do all the crazy. apaixonado pela sunamita. So in love. Descreve tudo que você pode imaginar de uma intimidade de um Describes all casal the dentro do livro details de Cantares, in this em book forma of de songs. poesia. In a poetry. Depois, quando ele atinge a idade da maturidade, And when he is a little more mature, ele então escreve o livro de Provérbios. writes Proverbs. São conselhos de alguém maduro que já conhece muitas coisas nessa vida. Advice of a mature man that knows a ton. Só que quando ele chega na sua velhice, But when he's old, quando ele já viu tudo, when he's seen it all, quando ele já ouviu tudo, heard it all, quando ele vai resumir toda a vida e a existência de um homem, ele escreve o livro de Eclesiastes. summarizes his whole life in Ecclesiastes. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade para conversar com alguém, We're waiting for an opportunity to speak to someone para ver se essa pessoa nos dá
um conselho de uma vida inteira. to see if this person will give us their advice for their whole life. 5 minutos de conselho 5 minutes of advice que demorou uma vida inteira para alguém aprender. took someone a whole life Leia to o livro de understand. Eclesiastes. That's Ecclesiastes. Você vai ver o que o homem mais sábio desta terra, The wisest man on this earth falou como resumo de uma vida inteira. summarized his whole Eu só life. quero dizer isso para que você entenda que o livro de Eclesiastes tem um valor específico dentro desse conjunto de conselhos que nós recebemos da palavra. Ecclesiastes has great value. E aí quando você olha, por exemplo, Eclesiastes no capítulo 9, Ecclesiastes 9, no versículo 11, ele diz verse assim, ó: 11, it says, eu vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Sabe o que Salomão está dizendo? do you know what Solomon is saying? É que enquanto nós estamos dentro desse nosso entendimento, That when we are in our own a gente understanding, confia nas nossas conquistas, we trust our achando conquerors. que as nossas conquistas é que vão nos conduzir aos nossos sonhos. Our things will lead us to our dreams. O nosso esforço Our é effort que vai nos levar às nossas realizações. will take us to our E dreams. Salomão fala assim: You know what Solomon says? nem sempre é assim. Not always. Nem sempre é o mais inteligente. It's not always the smartest Nem in the sempre é o room, mais forte. the strongest in Nem the room, sempre é o mais sábio. or the wisest. Mas tudo depende do tempo e do acaso. But the time and the place. O que ele está dizendo é o seguinte: What he's saying, tudo depende daquilo que Deus determinou para fazer. everything depends on what the Lord decides. Então entenda isso. So know, Se você sabe que Deus tem algo determinado para fazer na sua vida, if you know God has something over your life, por que você luta tanto para se manter nos seus próprios prazeres, nos seus próprios planos, nos seus próprios anseios? why are you striving to stay in your lane and your plans? Deixa eu terminar por causa do horário. Let me finish because Ruth of time. poderia ter uma vida tranquila, Ruth wanted to, arrumar um casamento em Moabe, you know, just get married, tranquilo. super chill. Tudo indica que era uma jovem bonita, I mean, I think she's pretty, beautiful. que não tinha filhos. She had no kids. Nada contra jovens solteiras que têm filhos. Nothing against single Não mothers. tinha filhos. But she didn't have children. Outros sim. Okay. Ela perdeu o marido. She was a Ela widow. não estava se divorciando. She wasn't a divorcee. Tudo indicava que ela poderia encontrar alguém que construísse uma vida quase que do zero novamente Her junto com ela. situation is favorable for someone to really take her E ter on. essa segurança e essa tranquilidade na sua própria terra, onde ela nasceu, onde ela cresceu, onde ela conhecia todas as pessoas. And have peace in her comfort place. Mas ela tomou uma decisão. But she made one Alguém diga decision. comigo, uma decisão. Say with me, one decision. Quando eu falo uma decisão, eu não quero simplificar o processo, I want to simplify something. mas eu quero denunciar algo no seu coração hoje. And I want to testify something in Que your você heart. está a uma decisão You are one decision de matar os espinhos que sufocam a sua semente, away from killing the thorns para poder fazer crescer aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. to make what the Lord wants and desires to grow. Uma decisão. One decision away. O que está te segurando ainda? But what's holding you back? Aonde que você ainda está se segurando? Where are you holding on to? O que você está com medo de soltar? What are you afraid of letting go? O que você está com medo de abrir mão? What are you afraid of letting go? Pastor, mas o senhor não sabe, demorou muito para mim chegar até aqui. But Pastor, it took a long time to Esse get é o nosso here. grande problema. That's our O struggle. nosso grande problema é achar que chegamos aonde chegamos pela força do nosso braço. Because I think we got here because we did E it. eu quero dizer que você está certo. And sure, Mas eu também quero dizer a você but also, que aonde Deus é capaz de te levar, where God is willing to não take pela you, força do teu braço, it's not by your own mas strength, pela tua capacidade de renunciar a but your algumas willingness to coisas. surrender. É muito maior do que você pode sonhar. It's greater than you could imagine. Você sabe que muitos de nós Many of us, viveremos nessa vida we will live this life muitos anos. many years. Quando chegarmos na eternidade, And when we get to com eternity Jesus, é claro, with Jesus, Ele é a nossa maior riqueza. He's our greatest Ele é o nosso rich. maior tesouro. He's our greatest Mas nós treasure. iremos olhar
e nós iremos entender, We're going to look and understand sem sentimento de tristeza mais ou de frustração, without frustration. mas iremos entender o quanto poderíamos ter alcançado com Deus nesta terra. But we'll understand what we could have done. Mas não conseguimos matar as sementes dos espinhos do nosso coração, But we didn't kill the thorns. que sufocaram a semente, They suffocated the seed, tornaram ela infrutífera. made it unfruitful. Queria que você fechasse os olhos comigo. I want you to close your eyes with me. Nós vamos orar agora. Let's pray. Eu vou pedir o nosso time de ministração que viesse aqui à frente. I'm going to ask our ministry team to position themselves. Que eu acredito nesta noite, nesta manhã, What I believe this morning, ou nessa tarde, this afternoon, dependendo da hora que você estiver assistindo essa mensagem, depending what time you're watching eu this, acredito I believe que Deus está te convidando hoje that God is inviting you. a sair de Moabe Leave Moab. e ir para uma terra desconhecida. Go to an unknown land. Eu não quero fazer uma associação direta conosco que somos imigrantes nessa terra e que chegamos aqui, muitos de nós, I don't want to associate our lives as immigrants. chegamos aqui We arrived com here. tantos desafios que um imigrante tem em qualquer uma So many qualquer uma challenges transição de vida. of a transition. Mas eu quero trazer a sua memória But I want to bring to your e memory quero amplificar isso dizendo and amplify it, saying, que não é sair de uma terra ruim para uma terra boa. it's not that we're leaving a bad place to go to a good place. Migrar de uma terra difícil para uma terra melhor Leaving a bad place to a great place, não é o maior desafio. that's not the O challenge. maior desafio The challenge é is você sair de uma terra boa leaving a good e ir place para uma terra melhor. to a great Melhor place. que nós podemos responder ao Senhor hoje What we could answer to the Lord with é entender is to understand que Ele está nos convidando, that He is inviting us. Ele está nos apontando um caminho, He's pointing a way, está falando comigo e com você And He's assim, saying- bem próximo do nosso ouvido. really close to us. Se você for capaz If you're willing de deixar Moabe of letting go of Moab, e chegar em Belém, arrive in Bethlehem, você vai se surpreender, you'll be surprised. porque eu já tenho uma colheita preparada I para have você. a harvest ready